sexo no iê, oxente, oxente. Zé Gaderaldo olhando pra mim. Walkman. Sexo no iê, oxente, oxente. Zé Gaderaldo olhando pra mim. Walkman. Canta comigo. Diga, Lenine. Em meu peito Catolai, tudo é. Arcaico, arcaico, meu Deus que é mal armaico, tudo rejeitado e quer. Gente, boa noite a todos e todas. Como é que vocês estão? Essas foram minhas boas noites para vocês hoje, né, com essa música tão linda do Chico César, interpretada por Elba Ramalho. Gente, vamos lá, vamos dar início à nossa aula, que hoje, né, vai tratar de um assunto que eu particularmente gosto muito, estudo aí, gosto de estar estudando, gosto de estar vendo, gosto de estar sempre pesquisando, que é as origens da humanidade e o passado cultural do homem. Então, hoje, né, já que estamos a tratar e a pensar sobre antropologia, é importante que a gente observe como o ser humano ele se desenvolveu. Na aula passada, nós vimos que o homem, né, o ser humano, ele é produtor de cultura, ele está inserido, né, dentro de processos culturais. E cultura, junto com esse homem, né, vai desembocar na antropologia, ou seja, uma ciência, um saber que vai tratar de pensar sobre a humanidade. Sobre a humanidade. Então, hoje nós vamos tratar de pensar, de discutir sobre essas questões. Sobre o documentário, né, como nós temos aula amanhã, nós vamos deixar o documentário sobre o Bronisław Malinowski para amanhã, tá bom? Hoje vamos dar, né, continuidade aqui à nossa aula sobre a origem da humanidade e o passado cultural do homem. Deixa eu só dar uma olhada. David, você fala dos documentários que eu deixei lá no Canvas? Já? Ou do documentário do Bronisław? Então, deixa ele responder aqui. Do último. Ah, massa. O Canvas já está atualizado, tá, gente? Lá com uma série de documentários e entrevistas, já deixei o livro, já deixei o slide, né, e depois eu só vou inserir a nossa aula. Então, a nossa aula, o nosso livro, base de referência para essa aula, hoje é da Marina Marconi e da Zélia Presoto, né, Antropologia, uma introdução. Já deixei para vocês também. Vamos aqui focar nesses 3 capítulos, o capítulo As Origens da Humanidade, Passado Cultural do Homem, Família e Sistemas de Parentesco, lógico, né? Não vamos detalhar, não vamos, né, adentrar capítulo por capítulo, vamos fazer um geral. E logo mais na frente, a gente pode ir, mais uma vez, rememorando, falando sobre esses temas. De antemão, eu deixo para vocês algumas dicas de leituras sobre esse tema. Aqui, né, eu venho, vou mostrar isso no final. Há um tempo eu venho pesquisando sobre registros rupestres, ou arte rupestre, e sexualidade, né, com base nas pinturas rupestres do Brasil que estão situadas em São Raimundo Nonato, lá no Parque Nacional Serra da Capivara. E aí eu deixo 3 dicas de leituras para vocês. Essa primeira aqui, do Adovaz e do Jack Page, que é Os Primeiros Americanos em Busca do Maior Mistério da Arqueologia. É um livro muito interessante porque eles vão mostrar, eles vão tratar de pensar como os seres humanos, eles chegaram aqui na América, e aí tem toda uma série de teorias,
de questões, né, que são levantadas em relação a essa chegada desses primeiros hominídeos, esses primeiros homens aqui na América. Deixo também para vocês como dica de leitura esses 2 livros aqui, que são livros, né, de autores brasileiros, um que é Pinturas Rupestres no Brasil, uma pequena contribuição, do professor Michel Justamani, que tem sido meu grande orientador nessas empreitadas, esses meus estudos sobre pinturas rupestres aqui no Brasil, e o livro da Solange Bastos, que é O Paraíso no Piauí, a descoberta da arqueóloga Niede Guidon, que foi muito importante, foi e é muito importante para a arqueologia brasileira, em especial, né, lá no Parque Nacional Serra da Capivara. Então, dito isso, a gente começa a pensar nessa evolução humana, né? Nós, seres humanos, né? De onde é que a gente veio, como foi que a gente chegou até aqui, qual é a nossa espécie, existiam outros seres humanos, como foi que a gente se desenvolveu, né? Então, todas essas questões, né, vão estar aí englobadas nessa pergunta, né? O que é o homem e qual é a sua origem e o seu desenvolvimento? É muito interessante quando a gente sempre pensa nessa questão da evolução humana, sempre nos vem essa imagem, né? Desde o macaco, passando por uma série de hominídeos, até chegar ao Homo sapiens sapiens, que é o que nós somos. É muito interessante a gente ver uma coisa. Diversas são as ciências que vão estar contribuindo para esse processo. Mas, em especial, nós temos 3 ciências que vão, né, tratar de pensar essas questões de modo mais enfático, de modo mais concentrado, com mais foco, que é a arqueologia, a paleontologia e a antropologia. Em especial, a antropologia física e cultural. Então, é interessante que a gente vai observar que como é que a gente vai entender esses processos de evolução e desenvolvimento do homem, dos seres humanos. Lógico, né, a gente tem que pensar nos vestígios arqueológicos, ou seja, que são evidências científicas, né, ou evidências que comprovam a evolução humana. E dentro desses vestígios arqueológicos, em especial, nós temos os fósseis, né, os fósseis de seres humanos, os utensílios e os artefatos que foram usados e produzidos por esses homens ao longo do tempo. E aí cabe, como nós estamos vendo aqui, a arqueologia, esse processo de busca desses vestígios arqueológicos, a paleontologia humana, né, dentro dessa perspectiva de entender o homem dentro das suas eras geológicas, e a antropologia, tanto física quanto cultural, de pensar e compreender e buscar entender como se davam os processos culturais desses povos, dessas pessoas, né, desses primeiros seres humanos. Então, a gente vai observar, né, e os estudos sobre evolução, eles vão tratar de 2 coisas, vão mostrar 2 coisas para a gente. A primeira, né, são as transformações anatômicas do corpo, né, então, anatomicamente, ao longo do desenvolvimento da humanidade, dos seres humanos, nós vamos vendo essas transformações anatômicas, vamos já tratar mais sobre elas. Isso inclui uma consequência fisiológica, né, no corpo, que vai se dar a partir dos primatas superiores. E o segundo ponto, né, é que a gente vai observar a evolução dos humanos pré-históricos em determinados períodos. Então, você vai vendo que existe esse processo, né, de evolução. Mas, como nós vamos ver daqui a pouco, chega um momento que nós temos diversas raças ou espécies humanoides, né, de humanos, espécies de homo habitando simultaneamente o planeta. Mas também nós vamos ver que dentro dessas espécies, a espécie que conseguiu sobreviver foi a espécie Homo sapiens sapiens, né, que somos nós. Então, tudo isso nos leva, antes de mais nada, a quê? A entender e a pensar que a humanidade ela passou por uma evolução biocultural. Isso implica dizer o quê? Que os processos de evolução ao longo do tempo foram atravessados desde uma perspectiva biológica. Então, nós temos, sim, essa perspectiva biológica que se faz presente, que está posta dentro desses processos, né, anatômico-fisiológicos, que também estão correlacionados a processos de adaptação, e também uma perspectiva cultural.
Ou seja, ao ponto que esse ser humano, que os seres humanos foram evoluindo, eles também foram criando, eles também foram inventando, né, as suas perspectivas culturais. Desde as formas de caçar, de se alimentar, de fazer sexo, de procriar seus filhos, de habitação. Então, todos esses processos, eles foram, né, ao longo do tempo, também dentro desse processo evolutivo. Mas, sempre que a gente pensar, também interessante, quando a gente está pensando em evolução cultural, não é que uma cultura é inferior à outra, mas são os processos de ordem mais ampla. Então, você vai vendo que, dentro desse processo de evolução da humanidade, do Homo, da espécie Homo, você vai vendo que a perspectiva cultural está muito correlacionada à perspectiva biológica. Então, parece que a gente está numa aula de história, né, lá do ensino médio. Quase isso, né? Então, a gente vai pensar, né, também um pouquinho sobre as eras geológicas. Não vamos ver todas as eras geológicas, não. Fiquem tranquilos. A gente só vai se atentar ao período quaternário. Por quê, Antoniel? Porque no período quaternário da era geológica do planeta, que nós vamos ver o desenvolvimento dos seres humanos, né? Então, está ali o período Jurássico, Cretáceo, né? O Terciário e o Quaternário. Então, é nesse período quaternário que nós vamos ver o desenvolvimento dos seres humanos. Ou seja, tem uma pergunta aqui. O processo de evolução recente dos humanos afeta o planeta há um tempo enorme, extinguindo espécies e moldando a paisagem? O senhor acha que vale mais a pena ter uma espécie comum? David, deixa... Eu vou fazer uma parte da aula e eu venho para te responder. Se você quiser ligar o microfone, fica à vontade, tá? Fica até melhor que a gente faz um diálogo. Eu sugiro que a gente deixe aqui, se tiver alguma pergunta, vai colocando as perguntas aqui no chat, tá? Quem tiver. Porque eu faço a exposição, aí no final a gente faz um debate, tá bom? E eu vou respondendo, vendo questão por questão, tá bom assim? Porque para eu não perder esse fio da meada da explicação. Então, como nós estávamos falando, o que acontece, né? Nós situamos a era geológica do quaternário, que é o momento onde o ser humano, nós seres humanos, nós seres humanos sim, ou os nossos antepassados, né, vão surgir, e nós temos aí duas eras, não, uma era que é a era cenozoica, que nós vamos estar aí no período quaternário e na época do Pleistoceno e no Holoceno. Toniel, que tanto nome é esse? São os nomes das eras geológicas, né? Então tem aqui uma escalazinha do lado, depois vocês dão uma olhada de modo mais tranquilo no slide. Então, o que acontece? O Pleistoceno e o Holoceno são os dois períodos a divisão, né, de períodos de épocas do período quaternário. Então, o Pleistoceno, ele vai fazer um recuo de 70 a 2 milhões de anos atrás, o Holoceno de 2 milhões até 10 mil anos atrás. É muito interessante que a gente observe o seguinte. Então, esse número de 2 milhões, ele é muito significativo, por quê? Porque nós vamos ver que a espécie humana, né, dentro dos processos de pesquisas arqueológicas, vão estar situados entre 3,5 milhões a 2 milhões de anos, né, dentro desse período dos fósseis, né, que foram encontrados mais antigos. Ou seja, por que eu sempre gosto de dar essa aula? Por que eu sempre gosto de fazer essa reflexão? Bem, nós estamos aqui em 2021. Nós estamos aqui fazendo nossa aula, né, conversando, tem um monte de gente no mundo. Mas é muito interessante que a gente pense o seguinte, enquanto espécie, nós estamos aqui há muito, muito tempo. Né, e é muito interessante isso, por quê? Geralmente, isso é uma reflexão que eu deixo para vocês, e aí no final a gente pode até discutir, sobre nós, seres humanos modernos, né, contemporâneos,
a gente está muito acostumado a pensar algumas questões, né, sobre a nossa espécie, sobre a nossa vida, achando que, por exemplo, as coisas são muito novas, que são problemas novos, isso é interessante, né? E, de uma certa forma, os nossos olhares de formação para o ser humano, para essa ideia de homem, é uma formação muito, dentro de um tempo histórico, muito próxima. Ou seja, se a gente pegar aí como marca, né, 1500, né, o século XVI, todas essas ideias de homem, de humanidade, né, tem aí apenas, vamos colocar 550, vamos fazer essa média, né, 550 anos, pegando o finalzinho do século XV e século XVI, início do século XVI. Tem mais ou menos aí 550 anos. E quando a gente olha para o passado, quando a gente olha para esse processo, né, de onde nós viemos, qual foi o nosso processo evolutivo, a gente está pensando aqui em, no mínimo 2 milhões de anos. Ou seja, o que são 600 anos, né? O que é que os seres humanos, de todas as suas espécies, né, já passaram? E isso é muito interessante, né? Uma coisa que eu fico muito, assim, muito reflexivo. E, acho imaginar também, o que é que nós, né, temos desses seres humanos ainda? O que é que deles ainda, né, nos atravessa? Muitas coisas, tá? Então, o período do Pleistoceno e do Holoceno, aqui voltando para, fechando essa reflexão, voltando aqui para o nosso quadro de escala do tempo geológico, vai ser um período que vai ser marcado, antes de mais nada, por mudanças climáticas, e aí nós vamos ver os últimos períodos de glaciação, isso vai ser importante, né, para o desenvolvimento da humanidade. Também nós vamos ver, dentro desses processos, né, as questões da evolução corporal dos seres humanos, e também, né, já vamos observar aqui a cultura, o surgimento da cultura. Logo, como nós falamos na aula passada, o ser humano é o ser da cultura. Desde que tem gente no mundo andando, subindo e descendo, nós temos processos culturais, né, que é o foco da antropologia, que é o foco dessa segunda parte da nossa disciplina, do nosso curso de bases socioantropológicas. Então, vejam, como é que a gente sabe, Antoniel, como é que isso é descoberto, como é que são feitos esses processos, né? Antes de mais nada, a gente tem que pensar nos fósseis humanos, né? Ou seja, nessas pessoas que faleceram e que, por alguma questão temporal, climática, geoambiental, proporcionou a conservação desse corpo, né? E aí esse corpo foi fossilizado, né? E também seus artefatos, muitas vezes que estão ali próximos desse que o defunto carrega, e os arqueólogos, os antropólogos, os paleontólogos vão fazendo, né, esses estudos, né, buscando esses vestígios. Então, antes de mais nada, é importante que a gente pense, né, nos fósseis humanos, que são vestígios que foram deixados por essas pessoas, né, por esses seres que habitavam a Terra nesses períodos pré-históricos, né, dentro dessa perspectiva dos períodos geológicos, né, como nós vimos. Então, vamos tratar, a gente vai observar aqui. A maioria dos fósseis é do período Holoceno, né, que data de 2 milhões até 10 mil anos atrás, e é importante que a gente veja uma questão. Muitas vezes, os processos de fossilização, eles podem ser ou total, você encontra, né, o esqueleto ou o artefato completo, ou pode ser parcial, né? Isso vai depender bastante das condições ambientais. Para que a gente tenha um processo de fossilização, tem 3 condições aí que são importantes. O processo de conservação, proteção e preservação. Vamos olhar um por um. O processo de conservação é, antes de mais nada, um processo que não faça com que aquele corpo, né, se for uma pessoa, ou aquele adorno, ou aquela roupa, ou aquele artefato, ele tem uma desintegração imediata, né? 2, a proteção. Que aconteça um processo de soterramento e que esse material ele sirva como forma de proteção para aquele artefato.
e depois o processo de preservação. Nós vamos ver que as partes mais resistentes, tais como os ossos e os dentes, são as que são encontradas, certo? Geralmente, quando você vai encontrar algum tipo, né, quando os arqueólogos, antropólogos, né, dentro dos estudos, encontram algum tipo de roupa, de artefato, geralmente pode ser encontrado dentro de dentro de outros processos de proteção, como urnas, como a gente vou já mostrar a imagem para vocês, como urnas que conseguem fazer esse processo de conservação e que não faça com que esse processo seja desintegrado. Ou um exemplo também que a gente pode ver é o processo, né, quando é congelado, né? Então, esse é um processo que consegue conservar essas partes. Quando não, quando a gente está tratando de pensar, né, um sítio arqueológico de modo mais ao natural, você vai ver que os processos de fossilização acontecem de duas formas, ou por petrificação, né, ou seja, aí eu peço, na petrificação, vocês podem lembrar também dos processos de petrificação dos animais, né? Por exemplo, aqui em Santana do Cariri, no Ceará, você tem um sítio, se não me engano, é um dos maiores sítios paleontológicos do mundo. Se não me engano, é um dos maiores sítios paleontológicos do mundo. Não saberia dizer em qual escala, né? Mas é direto encontrado, né, animais petrificados. Quando vocês estiverem na universidade, não tem um anexo? Não sei se vocês, quem já está no segundo semestre deve ter ido lá, não tem um anexo? Porque lá no anexo, as pedras da frente são pedras de Santana, né, que vem de lá. Muitas vezes, se vocês procurarem direitinho, vocês vão ver lá algum animalzinho fossilizado. Podem dar uma olhada que eu mesmo já fui olhar, já fui atrás, já vi, né, dentro desse processo das pedras de Santana. Então, é uma petrificação. Também você vai ter as impressões, as pegadas ou as pistas, né, e uma série de outros tantos artefatos. Aqui, por exemplo, para a gente ver algumas imagens, que a gente começa a perceber, né? Por exemplo, o que é que a gente vê muito conservado? Que consegue, né, passar esse processo de conservação ao longo do tempo e que não se desintegra. Principalmente, né, o sistema esquelético, né, os ossos, e também, muitas vezes, né, a grande maioria das vezes, né, as arcadas dentárias, os dentes. Aqui, se vocês observarem, nós temos uma criança, só que ela está aqui dentro de uma urna, tá vendo aqui, ó? Que ela não está na terra, ela aqui já passou por um processo de ritual funeral, então isso aqui já é uma urna. Então, ela já está dentro da urna. Então, por exemplo, se aqui tiver algum artefato, como roupa, algum colar de ossos, deixa eu pensar, algum tipo de pedra que foi lascada, né? E ficar aqui dentro, muito provavelmente, né, tirando a pedra, né? Mas esses materiais que são mais rápidos de degradação, eles podem ter uma possibilidade, né, de ficar e de serem conservados. Tranquilo até aqui? Tá tranquilo, gente? Sim, não tem nenhuma pergunta? Então, vamos lá. Dito isso, vamos pensar aqui em nós, seres humanos, né? Porque nós, seres humanos, somos, né, também somos classificados dentro de uma categoria taxonômica, né? Ou seja, biologicamente, a gente pertence a toda uma série de classificação dentro, né, dos seres vivos. Então, vamos pensar aqui, quem somos nós, né? Primeiro, nós pertencemos aqui reino animal, então e aqui já é bem aula biologia, lembrem das aulas de biologia, né? Então, do reino animal, porque aqui nós temos as categorias, né, taxonômicas, então nós somos do reino animal, logo nós somos animais. Nós somos, né, animais da espécie não, desculpa.
né, do reino animal, do filo cordado, ou seja, nós possuímos medula espinhal e sistema nervoso, do subfilo vertebrado, por quê? Porque nós temos uma coluna vertebral e também um sistema ósseo. Nós somos da classe dos mamíferos, né? Por quê? Porque nós temos sangue quente e se caracteriza também pela aparição e amamentação, ou seja, as fêmeas da espécie humana, né, elas parem e amamentam. Lembrando que nós temos uma subclasse que é eutério placentário, que é isso, Antoniel, eutério de útero e placentário de placenta, ou seja, nós somos criados, formados, né, dentro de uma placenta que fica, né, que está correlacionada a um útero. Nós somos da ordem dos primatas, né, então logo nós somos antropóides. E aqui, vamos lá. Depois dessa, já finalizando a classificação, nós somos da família Homidae, do gênero Homo, da espécie Homo sapiens sapiens. Daniel, por que você está destacando aí uma questão gênero Homo, único sobrevivente? Porque nós vamos observar aqui. Existiu, ao longo da história, da evolução, outras espécies do gênero Homo. Mas, ou seja, uma variação de espécie. Mas a espécie que sobreviveu, quem foi, dentro desse processo evolutivo, foi o Homo sapiens sapiens. Isso é muito interessante que a gente pense, porque mais na frente a gente já pode até pensar numa questão, né, que é muito falada, que é a questão racial. Mas aí segura que a gente vai já ver essa questão, como essa ideia de raça, ela não existe, né? Mas o gênero Homo, ao longo do processo evolutivo, nós tivemos outros gêneros, outras espécies do gênero Homo. E nós, Homo sapiens sapiens, nós conseguimos, né, passar por esse processo evolutivo de sobrevivência, tanto é que estamos aqui fazendo essa aula. Então, como eu estava falando, né, ó, gênero Homo, espécie Homo sapiens sapiens. Vejam, nessa figura clássica que eu acho que todo mundo já viu, já estudou, nós temos aqui um quadro evolutivo, né, da espécie humana, né, do gênero Homo, né? Desde os australopithecus, que são pré-hominídeos ou pré-homo, nós temos, né, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis e o Homo sapiens sapiens. Então, vejam, né, que nós, gênero Homo, né, já existiu diversos outros habitantes, diversas outras pessoas do gênero Homo. Mas, né, Homo sapiens sapiens foi a que conseguiu sobreviver dentro desses processos evolutivos. E aí nós temos os australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis e o Homo sapiens sapiens. Vamos olhar aqui um por um. Vamos entender quem é esse povo. Antes da gente ver, é muito interessante que a gente veja por que a gente fala de um processo evolutivo, né, bioevolutivo. Não, biocultural, desculpa. Por que a gente fala de um processo evolutivo biocultural? Porque ao passo que nós vamos vendo o desenvolvimento biológico, tal como a gente pode ver aí no que tange o cérebro e suas habilidades, né? Nós vamos vendo também que, junto disso, você vai observando que os processos culturais vão estar diretamente correlacionados a esse processo, né, do desenvolvimento biológico. E aí, por exemplo, nós, Homo sapiens sapiens, nós temos um volume craniano maior do que todos os outros que aqui antecederam, né, com 1.200 centímetros cúbicos, e nós temos, né, 86 bilhões de neurônios. E isso fez com que a gente tivesse aí uma série, né, de questões de ordem de sobrevivência e ordem cultural que estão diretamente correlacionadas a esse processo evolutivo. Antes da gente começar, eu vou pedir 2 minutinhos para vocês, que eu vou só pegar um copo d'água aqui para mim. Viu?
Pronto, voltei, gente. Vamos dar continuidade. Então, isso tem essa questão, né, do desenvolvimento, né, biocultural, como eu acabei de falar, está totalmente correlacionado. Agora, vamos tratar aqui de pensar e conhecer cada uma dessas espécies, né, dessas espécies de Homo. Então, começando com os australopithecus, né? Então, aqui a gente está vendo uma imagem dos australopithecus, que são pré-hominídeos, ou seja, eles têm mais parentesco com primatas, né, com macacos, e eles viveram ali no Pleistoceno, na África, ou seja, e a sua datação é de mais ou menos não, é de 3 milhões de anos atrás. Características dos australopithecus. Eles já eram erectos, né, já eram bípedes, já habitavam terrenos mais abertos, eles eram baixinhos, né, baixos, tinha uma caixa craniana pequena, e os malares bem desenvolvidos, né, e projeção de face e outros ossos. Se nós observarmos aqui na imagem, a gente vê que a face deles são mais projetadas para frente, e aí você também vê que alguns ossos, né, eles são, algumas partes do corpo, por exemplo, como os braços, né, são maiores, são mais largos. Não, mais largo não, mais largos não, são maiores, ou seja, é entre esse processo de ficar erecto e baixar. Nós também, depois do Australopithecus, nós vamos começar a ver o gênero Homo, né, de forma mais significativa, ou seja, o Homo habilis, que vai viver ali por volta de 2,4 milhões de anos a 1,6 milhões de anos atrás. É muito interessante, porque nós já vamos começar a observar, dentro desse processo evolutivo, que já vamos encontrar materiais, né, junto com esses vestígios arqueológicos. Já se observa que o crânio, né, ele é maior, então já tem um cérebro maior, e também os dentes já são bastante parecidos com o dos humanos. Foram encontrados, né, artefatos de pedra. Isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que nós já temos aqui uma iniciativa cultural. Ou seja, nós já observamos aqui práticas culturais, né? Formas para solucionar problemas. E essas formas para solucionar problemas, lascar pedras, usar algum tipo de lança, algum tipo de ferramenta, já são, antes de mais nada, formas, né, e formas de práticas culturais. Depois, nós vamos ter o Homo erectus. O Homo erectus, ele está, né, ali no centro desse processo evolutivo, né, entre os Australopithecus e o Homo sapiens sapiens. O Homo erectus, ele é muito interessante numa perspectiva de por que é Homo erectus? Porque é homem em pé. Se nós observarmos tanto os Australopithecus como o Homo habilis, eles ainda vão ter alguma perspectiva, né, desse processo de ficar erecto. Já ficar erecto no seu sentido sempre desses movimentos, né? Aqui no Australopithecus você já vê que ainda existe nesse processo mais próximo dos primatas, o Homo habilis está entre esse primata e o Homo erectus, que vai viver entre 2 milhões e 400 mil anos. É interessante que a gente observe que, como eu falei, ele está dentro desse centro de evolução e foram encontrados vários Homo erectus em diversas partes do mundo. Isso implica dizer o quê? Que eles, né, já estavam aí fazendo os processos de andança, já estavam se espalhando, né, da África para o mundo. É interessante você observar aqui, já tem o cérebro grande, estavam ali dentro dos períodos de glaciação. Quais são as evidências arqueológicas que a gente tem? Uso do fogo, uso de pedra para cortar, armas, já são artefatos, né, culturais que o Homo erectus já utilizava.
Depois, nós vamos ter o Homo neanderthalis, que vai viver entre 2,5 milhões a 12 mil anos, né? Um período especial da glaciação de 1 no Pleistoceno superior. E o Homo neanderthalis tem o seu apogeu entre 70 mil e 40 mil anos. Por que se chama Homo de neanderthalis? Porque em 1856, no Vale de Neandertal, lá na Alemanha, foi encontrado esse primeiro fóssil. Também eles foram encontrados em diversas partes do mundo. Isso implica dizer que eles coabitaram com outras espécies humanas. Ou seja, Homo sapiens sapiens e Homo de neanderthalis, né, estavam, né, dentro desse período andando e habitando e coabitando o globo terrestre. Onde é que esses Homo de neanderthalis foram encontrados, né? Ó, na Alemanha, com datação de 40 mil anos, na Espanha, com 49 mil anos, na Croácia, com 38 mil anos, e na Rússia, entre 60 mil e 70 mil anos atrás. Qual eram as características sociais do Homo de neanderthalis? Já viviam em abrigos, né, de rocha ou em cavernas, já usavam fogo para se aquecer, iluminar e talvez cozinhar, já eram caçadores e coletores de alimentos. Eles começaram, né, aperfeiçoamento de instrumentos como pedras lascadas, usos de ossos e madeiras, instrumentos como machado, faca, pontas de lança, martelo já eram feitos. E é interessante que você já começa a observar o quê? O processo de vestimento. Eles se vestiam e caçavam com peles de animais. Então, isso implica dizer que nós já temos aí um processo cultural complexo, né? Nós já temos aí uma perspectiva de uma organização cultural. Até aqui, tudo bem? Até Neanderthalis. Até agora tá bom. Então, chegamos no Sapiens Sapiens. Chegamos em nós. Ou seja, a nossa espécie, né, as datações, eu quero saber. As datações, né, tem como marco em mais ou menos 300 mil anos atrás. Ou seja, a nossa espécie, está no mínimo 300 mil anos aqui, rodando esse planeta. Então, ocupou a África, a Europa, a Ásia, depois a América, a Austrália, ou seja, povoou todo o globo terrestre. E é o que acontece? Como eu estava falando, Homo de neanderthalis e Homo sapiens sapiens foram contemporâneos, em algum momento eles podem ter se encontrado. Algumas pesquisas já mostram que entre 1,8% e 2,6% do nosso DNA de todo mundo, é de Homo de neanderthalis. Isso implica dizer o quê? Que em algum momento da história, houve aí um cruzamento, aqui sim, o cruzamento das espécies Homo, né, Homo sapiens sapiens e Homo de neanderthalis, e nasceu o menino. Então, você vai observando, né, esse processo. Quais são essas características físicas, né? A altura entre 1,70 e 1,86, ou seja, não são tão mais baixos quanto os demais. Tem um rosto reto, um nariz desenvolvido, né, mais fino, uma testa mais larga, a mandíbula já é mais forte, e o esqueleto ele já é bem construído, já é bem organizado nesse sentido evolutivo. Quais são as características sociais, né, dos Homo sapiens sapiens? Primeiro, nós vamos ter uma tecnologia material avançada, né? Outro ponto, a cultura intelectual vai ser bastante criativa. Nós vamos ver a questão das artes rupestres, vou já falar disso, né? A produção de pedras lascadas, já em contextos mais amplos. E o que acontece? Com o fim das glaciações, os seres humanos, né, os Homo sapiens sapiens e também os Homo neanderthalis que sobreviveram, que estavam habitando, o que acontece? Eles deixam, né, essa perspectiva das grandes caças. Lembra deixa eu abrir aqui, voltar aqui.
aqui, ó, do slide de abertura, aqui nós temos um exemplo da caçada de um mamute, né, de um grande animal. O que que acontece? Nós já vamos observar que os Homo de Neandertales, eles vão agora não mais fazer essas grandes caças e vão se tornar caçadores e coletores de pequenos animais. Lembrando, ao ponto que esses homens vão se estabelecendo, aqui nós temos o processo de revolução agrícola, né, de criação de animais, né, temos todo um processo de relação com os animais, né, em especial os animais, o processo de domesticação. E nós vamos ter os primeiros grupos, né, estabelecidos, né, de forma mais... Oh, meu Deus, esqueci o termo. Nômade é quando você... Nomadismo é andar... Menino, fugiu o termo. Que fica residente. Então, vou usar esse termo agora. Né? Começaram a criar uma residência, em especial, né, primeiramente lá no Oriente Médio, que veio, no momento posterior, a dar lugar ou a formar, né, as primeiras grandes civilizações, como os sumérios, como os assírios, certo? Então, aqui nós temos, né, feita essa primeira parte, vamos agora pensar aqui um pouco da América. Esse é o mapa que é muito do Naquevidal e do Bertin, que é muito utilizado para pensar, né, como se deu, né, as rotas dos humanos, em especial dos Homo sapiens sapiens, né, até chegar nas Américas. Saindo aqui da África, e aqui o Oriente Médio, tá vendo? É como se a galera tava aqui na África. Deixa eu dar uma ajeitada. É como se a galera estivesse na África e chegou aqui. Opa, não é isso que eu quero. Deixa eu dar uma deletada aqui. Não, mas tem que ser assim mesmo. Pronto, chegou aqui no Oriente Médio. Não, nada. Deleta. Inserir. Forma. Esse daqui. Agora dá certo. Contorno. Espessura. Um pouco menos. Ixi, mas vai ficar feio. Tá, mas só um exemplo, né? Pronto. A galera estava aqui na África, chegou aqui no Oriente Médio, começou a se estabelecer as primeiras, né, as primeiras formas de civilização, e daqui a galera começou a se espalhar. Então, uma galera veio para a Europa, a galera foi para a Ásia, para a Sibéria, desceu aqui pela Oceania, né, chegando até a Sibéria. E lembrando, né, estamos falando aqui dos períodos de glaciação. Isso implica dizer que o Estreito de Bering, né, estava congelado e dava para a galera passar, que é esse estreito, né, de hoje, né, que é um mar do Oceano Pacífico, que hoje tem água, estava tudo congelado, a galera veio descendo do Alasca, e aqui pela costa, eu nunca sei, mas eu acho que é a costa oeste, né, que é aqui a parte onde está a Califórnia, San Diego, aqui para essa banda daqui, foi descendo pelo México até chegar na África do Sul. Bem, essa é uma possível teoria. No Brasil, nós temos a pesquisadora Niede Guidon, que, através dos seus estudos no Parque Nacional Serra da Capivara, ela diz o seguinte, olha, teve outra possível rota, né, frente aos achados arqueológicos, em especial na Serra da Capivara, que pode ter sido o seguinte, tá vendo a galera aqui no barquinho, da Polinésia até a América do Sul, aqui no Oceano Pacífico, Chile, tarará, uma teoria possível é também que a galera do jeito que estava aqui, ela veio da África, passou para a América do Sul. Então, nós falamos sobre as questões da arte rupestre, né? Ou seja, já era uma forma intelectual que já se utilizava da criatividade, né, para se comunicar, uma forma de comunicação, uma forma de expressão. E no Brasil nós temos, né, o Parque Nacional Serra da Capivara, no estado do Piauí, que
é o maior acervo das Américas, de sítios arqueológicos com arte rupestre. Além disso, lá já foram encontrados também, né, fósseis de animal da megafauna, e esses artefatos, esses vestígios arqueológicos que já foram encontrados lá, datam de, no mínimo, 17 mil anos. Quem tiver a oportunidade de ver o livro do Adovásio, que foi aquele primeiro que eu mostrei, né, esse aqui, cadê? E depois esse daqui, e depois ler ou esse daqui, O Paraíso é no Piauí, ou mesmo esse, vocês vão ver que vocês vão ter aí essa observação dessas teorias divergentes, né? Mas, lógico, isso vai incluir, isso está incluído aí no pensamento geopolítico educacional, que isso a gente pensa no outro momento. Mas, né, as datações têm, no mínimo, 17 mil anos até hoje do presente, e essas artes rupestres, essas pinturas rupestres, elas vão mostrar diversas cenas de caça, de coleta, de dança, e os rituais, né, que essas pessoas, né, que ali habitavam faziam. Isso implica dizer o quê? A cultura desse povo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, né, a Pedra Furada. Alguém já foi lá no parque? Sim, não, sim. Alguém já conhece? Já foi lá no... Eu estava até dizendo, assim, para a galera da manhã, né, da aula, quem sabe quando 2021, 2022 tá todo mundo vacinado direitinho, a gente organiza uma expedição lá pro parque, ou em 2023, mas desde que todo mundo esteja bem, para a gente fazer uma aula de campo, para a gente ver, para a gente conhecer, importantíssimo. Então, vou mostrando aqui para vocês algumas imagens do parque, né? Bem, aqui, ó, é o parque, tem uma administração, né, que tem a professora Nina Guidon à frente, então vocês podem perceber que o parque ele é todo equipado, né, processo de acessibilidade, tem muitos sítios arqueológicos, é um lugar muito bonito, ó. As rampas. Aqui, né, o Baixão das Andorinhas. Gente, isso aqui é muito, muito lindo. Quando dá 5 horas da tarde, né, as andorinhas elas começam a descer, então você escuta elas cortando o vento. O que é DBZ, Joyce? O que é DBZ? Sei não, o doido Rosária, acho que... Dragon Ball? Eu achei o Dragon Ball, sei. Né, então, é muito bonito. E aqui nós temos, né, as pinturas rupestres. Eu vou passando devagarzinho e vou, né, fazendo algumas... Então, nós temos animais, nós temos rituais ou possíveis danças, caça, cuidados, né? Vamos... Aqui é um tatuzinho, a pessoa... Eu gosto muito dessa imagem. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim. É muito interessante. Estão vendo aqui onde eu estou passando o mouse, aqui girando? Aqui? Digam aí, sim ou não? Sim, eu acho que é pesca, né? Ah, Não sei se é. Não sei, parece um tipo de vaso ou é pesca. Não sei. é isso mesmo, é isso mesmo. Eu gosto, essa imagem é muito interessante porque, assim, como a gente está falando desses processos culturais, vejam só, né, das formas como as pessoas faziam, é muito interessante porque, assim, ó, aqui a gente tem uma cena de caça, ó, tá vendo um tatuzão, um animal, enfim. Aqui tem um homem, um hominídeo aqui atrás, e é como se tivesse e é muito bonito porque tem um movimento mesmo as imagens. É como se esse daqui tivesse espantando um animal para que ele viesse para a rede, tá vendo? Para ser capturado. Então, então, assim, é uma forma de retratar o cotidiano, olha só. Então, uma cena de caça. Aqui em cima, é muito legal essa cena, porque, assim, parece que a galera tá dançando. Tá vendo aqui?
que tá todo mundo assim, como se a cabeça estivesse para trás, vendo alguma coisa no céu, enfim. Parece que tá todo mundo dançando. Não são as vaquinhas, os cabritinhos, não. Não, aqui são hominídeos, são seres humanos. Né? Eu pensava que era uma espécie de bicho. Não, é interessante. Mas aqui é como se a galera estivesse dançando. Tem várias cenas assim, vou já mostrar mais algumas. Mas essa cena de caça é muito interessante, porque aqui você já vê, né, um processo da criação de uma técnica para caçar. Ou seja, não é uma caça só de matar o animal. Já é todo um processo, né, de criar uma ferramenta que vai capturar o animal. Bem, aqui nós temos, né, outra imagem. É muito interessante isso daqui, parece um calango bem grande. Eu vou botar outra, porque eu quero falar dessas imagenzinhas aqui. É muito interessante essa figura, porque se vocês observarem, aqui a gente tem a cena de um ritual, provavelmente. De algum tipo de ritual. Conseguem perceber que tem essa imagem aqui, como se fosse... É o seguinte. Esses aqui são hominídeos, são homens, só que eles estão vestidos com algum adorno. Daniel, como é que você sabe? Né? Segundo a professora Marie Pessi, eu vou aumentar aqui, aí vocês vão ver. Não. Olha só. Pronto. Talvez não fique tão... Pronto. Mas vocês conseguem ver que tem uma perna, outra perna aqui, assim, ó. E no meio tem tipo como se fosse um falo. E aqui em cima tem uns adornos na cabeça. É tipo como se fosse uma capa e umas coroas, tipo uma coroa, né? Assim. Isso, exatamente. E aí você vê assim, ó, um grupo com 3 ou 4 adornados e uma pessoa como se ela estivesse fazendo algum tipo de adoração, algum tipo de como fala, quando baixa. Menino, eu tô esquecido demais. Alguma reverência. Isso, uma reverência. E aí você começa a perceber, ó. Tem pessoas adornadas, uma pessoa fazendo reverência. Mais 3 ou 4, outra pessoa fazendo referência. Referência, olha. Reverência, né? Então você vai vendo que aqui nós temos um processo, né, de um possível ritual. E aqui tem um grandão, tá vendo? Ó? O maior. Aí aqui tem uma em mim olhando pro povo. Vamos mais para frente. Aqui eu gosto também muito dessa. Aqui vocês podem ver uns tatus, imagens que parecem um tatu, né? Uma pessoa também adornada. Vocês conseguem ver uma pessoa fazendo cocô? Sim ou não? Sim, essa pessoa aqui mais ou menos em cima, é? Ó, exatamente, bem aqui, ó. Né? Então, olha que interessante, como eles vão, né, mostrando através das pinturas, né, o seu cotidiano. Aí aqui na frente você tem tá o corte, né, e aqui tá todo o paredão com as pinturas. Então, aí aqui você tem, ó, tá vendo? Bem aqui. E aqui tem eu, né? Não é mais umas pinturas rupestres, mas aqui foi quando eu visitei, da última vez que eu fui, foi 2018, né, na Serra da Capivara, quando a gente foi fazer a expedição para a gente fazer essas coletas. Por exemplo, essa foto, essa aqui não foi, essa foi eu que tirei, essa foi, não, essa aqui foi eu não. Essa e essa é do meu arquivo, né, das pinturas. E aí, como falei, em 2018 eu estive lá, junto com o professor Michel, que eu indiquei o livro, o professor Leandro. Essa daqui é minha amiga, a Fernanda, que ela é arqueóloga. E aí a gente fez todo um processo de tirar fotos, de ver direitinho,
né, para fazer os estudos sobre arte rupestre e sexualidade, que é uma coisa que a gente vem fazendo desde 2018. Então, gente, dito isso, mais uma vez eu agradeço, assim, de coração, a atenção e a paciência de vocês, tá? Para a nossa aula de hoje. E aí eu vou parar aqui a apresentação, agradeço, e aí a gente vai dar continuidade à nossa aula,